Recentemente, o ministro de Minas e Energia assinou um protocolo de cooperação com a Agência Internacional de Energia para acelerar a transição energética no Brasil. No entanto, o país ainda não tem uma data para começar a reduzir o consumo de combustíveis fósseis e tampouco um plano sobre como a transição energética será realizada. Embora o Brasil tenha assumido, portanto, este compromisso de gerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2050, ainda não há uma definição de prazos intermediários para a redução do uso de combustíveis fósseis. É claro que a gente está falando aqui de petróleo, de gás, não é? Isso ainda é muito importante para o país. Mas a transição energética, né, não vai ter volta. E a gente vai discutir esse assunto. Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Curtis, que é titular da Escola de Comunicações e Artes e também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Começo te perguntando como é que poderia ser feita essa transição energética aqui no Brasil. É um caminho sem volta, né? Os países terão de fazer. Bom, Roxane, o que falta ao Brasil nesse setor é um planejamento nacional, porque nós temos iniciativas localizadas. Por exemplo, há municípios, como é o caso de São Paulo, onde há a previsão de substituição da frota de ônibus que utilizam basicamente óleo diesel por combustíveis, por fontes renováveis, né? E tudo se encaminha para a adoção maior de ônibus elétricos na frota, mas nós não temos um plano nacional que leve isso em consideração para o Brasil como um todo. E, basicamente, né, eu deveria ter falado isso no início, no que se resume, né, a transição energética, que é a substituição das fontes não renováveis, né, dos combustíveis fósseis, notadamente derivados de petróleo, né, como óleo, gás ou carvão, por fontes renováveis e bem menos poluentes. O Brasil não tem essa estratégia, é uma questão muito interessante, porque nós temos iniciativas, como eu disse, regionais ou municipais. Nós temos investimentos privados, né, aumentando a geração de energia, de geração eólica, de geração a partir de placas fotovoltaicas, mas nós não temos um planejamento central indicando como isso deverá ser feito, né? O ministro Alexandre Silveira, ele disse recentemente que eu vou repercutir uma matéria da Folha, né? Que o petróleo ainda vai ser uma fonte energética importante entre 20 e 30 anos. E, segundo ele, não há ninguém que possa bater o martelo em quanto tempo a transição energética se dará de forma efetiva. Mas isso não quer dizer que a gente possa abrir mão de um planejamento onde metas e datas intermediárias são estabelecidas, e com isso a gente vai mensurando o nosso avanço em relação a essa transição energética. Porque uma das coisas básicas de gestão de projeto, e eu entendo aqui a transição energética como um grande projeto nacional, é que você tem que estabelecer metas intermediárias para mensurar o avanço ou uma parada no seu projeto, né? Se ele está avançando, se ele está parado, se ele está retrocedendo. Avaliar, né? Para fazer exatamente isso, para fazer essa avaliação do progresso na consecução dessa meta, né? Se a gente não tem esse planejamento, realmente isso fica muito prejudicado, inclusive em relação a investimentos. Os investimentos, eles têm sido feitos por iniciativa privada, mas não há nenhuma... Aí muito se fala, né, de utilizar os combustíveis fósseis para financiar a transição energética. Não há nenhum caso de empresa petrolífera que tenha ou que esteja fazendo isso de maneira extensa e significativa. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Há, obviamente, iniciativas de empresas do setor do petróleo que estão investindo na transição energética no sentido de financiar alguns projetos, né? Separa ali um fundo para financiamento de projetos desenvolvidos em universidades, startups. Há também empresas de petróleo que estão buscando se transformar em empresas de energia
para, no futuro, quando as reservas de petróleo elas decaírem muito, elas terem uma nova fonte, né, de recursos, de renda, né? Então vão investir, por exemplo, na geração eólica, na geração solar, mas não há projetos aonde as petrolíferas contribuam para um fundo nacional de financiamento de projetos de transição energética. Esse fica muito um discurso bonito, um discurso, uma retórica bonita, que foi o caso, por exemplo, quando estava se discutindo muito, né, a exploração na margem equatorial, que o IBAMA não havia concedido a licença. Não autorizado. Não autorizado a licença de perfuração de um poço exploratório, e muito se falou na época, não, esses recursos poderiam ser utilizados para a transição energética, mas sem um planejamento nacional, sem um planejamento governamental, né, isso se perde, né, fica só no discurso. Então, nós temos uma falha muito grande, porque a prática ela não é condizente com o que a gente... o discurso e a prática, eles não caminham no mesmo sentido. Então, é essa justamente a questão. Quer dizer, o que essa falta de planejamento que você está explicando aqui para a gente, datas, né, acarreta para o país nessa corrida, né, de transição energética? Veja, num primeiro momento nós temos aqui o aumento das emissões, porque nós continuamos utilizando combustíveis fósseis, e temos aqui também, no caso do setor de geração de energia elétrica, custos maiores. Por quê? Cada vez que a gente tem que utilizar as termoelétricas movidas a óleo, gás ou carvão, a gente tem termoelétricas movidas a carvão, principalmente em Santa Catarina, que é um grande estado produtor, nós estamos aumentando as emissões de gases de efeito estufa, nós estamos aumentando a poluição do ar, e nós estamos aumentando os custos para o consumidor final, porque as termoelétricas representam a fonte mais custosa, né, para a geração de energia elétrica que nós temos no país. A mais barata é a hidrelétrica, nós temos a solar e a eólica, que são muito acessíveis, e a mais cara é a termoelétrica. Dentre as termoelétricas, uma em especial, que chama muito a atenção, é a geração termonuclear, porque as usinas nucleares são termoelétricas, só que elas utilizam um combustível especial, que é um combustível, né, com base em fissão nuclear, tal. Então, isso varia um pouco conforme, o tipo de combustível varia conforme a planta, mas... Onde é que elas estão, essas, professor? Angra 1, Angra 2, e agora o governo decidiu prosseguir com Angra 3. Elas são uma alternativa para aqueles países que não têm outras possibilidades. O Brasil tem. Não vejo a necessidade de se persistir com energia nuclear, porque as usinas demoram a ser construídas, elas demoram a entrar em operação, a operação ela é custosa porque você precisa de uma equipe altamente especializada, e elas estão localizadas, né, no nosso caso aqui no Brasil, perto de dois grandes centros, que é Rio e São Paulo. Então, no caso de um acidente nuclear, isso pode ter um impacto muito grande em toda essa mancha urbana que liga Rio e São Paulo, passando aí pelo Vale do Paraíba. E lembrando, essas usinas, as duas em operação e aquela em construção, que é a Angra 3, elas estão colocadas próximo a Rio Santos, né? E frequentemente nós temos a notícia de que no verão, devido a chuvas cada vez mais intensas, há interrupções na Rio Santos. Ou seja, rota de fuga é um problema, né, e que parece que não está totalmente elucidado. Mas enfim, a falta de planejamento da transição, ela vai levar um aumento de emissões, porque a gente vai continuar usando as termoelétricas ainda para suprir a ausência, né, de geração hidrelétrica, às vezes devido à carência de chuvas. Nós vamos ter custos maiores em determinados momentos e vamos ter uma falta de incentivo maior à geração utilizando fontes renováveis, que são melhores e mais acessíveis à população em termos de custo final. Prejuízo evidente, né? Se não se programar para essa transição.
como diz o professor, de forma objetiva, não é só no discurso. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, professor do IEE, e tem o canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Lá você pode ouvir e compartilhar as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você também encontra a nossa publicação. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.